Você já reparou que mesmo quando não tem nada urgente para fazer, você ainda sente pressa? Que até nos momentos de descanso, há uma sensação estranha de estar perdendo tempo, como se existisse um relógio invisível contando contra você, transformando cada minuto parado em culpa, cada silêncio em desperdício. Talvez você tenha chegado nesse vídeo porque reconhece isso, porque sente essa aceleração constante, essa incapacidade de simplesmente estar. E se eu te disser que essa pressa que você sente não é só sua, que ela revela algo profundo sobre o tipo de existência que construímos para nós mesmos? Hoje vamos investigar por que vivemos apressados. Não para te ensinar a desacelerar com 3 dicas práticas, mas para entender que a pressa diz muito sobre quem nos tornamos. Durante anos eu acreditei que a pressa era apenas uma questão de organização. Se eu gerenciasse melhor meu tempo, se eu tivesse uma agenda mais eficiente, se eu acordasse mais cedo, então finalmente conseguiria respirar. Comprei aplicativos de produtividade, li livros sobre gestão de tempo, acordei às 5 da manhã e sabe o que aconteceu? A pressa só aumentou, porque quanto mais eu otimizava os meus dias, mais coisas eu conseguia encaixar neles, e quanto mais eu encaixava, mais havia a fazer. Era como tentar esvaziar o oceano com um balde. Cada conquista gerava uma nova demanda. Cada meta alcançada revelava 10 outras esperando. Foi só quando eu parei de tentar resolver a pressa que eu comecei a entendê-la, porque percebi algo incômodo. Eu não estava com pressa para chegar em um lugar nenhum específico. Eu estava com pressa de existir, como se a própria vida fosse uma corrida contra um inimigo que eu não conseguia ver, mas sentia perseguindo. Então eu fiz uma pergunta diferente. Não como faço para ter mais tempo, mas por que preciso de mais tempo? Não como desacelero, mas para onde eu estou correndo? E principalmente, quando foi que começamos a viver assim? Essa mudança de pergunta mudou tudo, porque me tirou do campo das soluções práticas e me jogou no campo da filosofia. E a filosofia não está interessada em te dar respostas que funcionem. Ela está interessada em te fazer olhar para as perguntas que você vinha evitando. A primeira coisa que precisamos entender é que pressa não é só um defeito seu. Não é fraqueza, não é falta de disciplina, não é incapacidade de relaxar. A pressa é um sintoma, e como todo sintoma, ele aponta para algo maior, algo estrutural, na forma como organizamos a nossa existência. Pensa comigo, quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento? Para a maioria de nós é algo relacionado ao que precisa ser feito. As tarefas dos dias, os compromissos, as mensagens não respondidas. Mesmo antes de sair da cama, já estamos em movimento mental. Já estamos atrasados para algo que ainda nem começou. Isso não é natural. Não é assim que os humanos sempre viveram. Durante a maior parte da história da humanidade, o tempo era cíclico. As estações voltavam, os dias se repetiam, a vida seguia em ritmos naturais. Você plantava quando era época de plantar, colhia quando era época de colher, descansava quando escurecia. Havia uma concordância entre o ritmo humano e o ritmo do mundo. Mas algo mudou, e mudou profundamente. Com a Revolução Industrial, o tempo deixou de ser ciclo e tornou-se a ser linear. Deixou de ser natural e se tornou medido. O relógio, que antes servia apenas para marcar momentos importantes, passou a dividir o dia em unidades produtivas. Cada hora ganhou um valor, cada minuto se tornou quantificável. E quando o tempo se torna quantificável, ele se torna escasso. Porque aquilo que pode ser medido pode ser desperdiçado. E aquilo que pode ser desperdiçado gera culpa. Marx já havia isso no século XIX. Ele descrevia como o trabalhador vendia não apenas sua força de trabalho, mas seu próprio tempo. O patrão comprava horas de vida, e essas horas precisavam ser produtivas, eficientes e otimizadas. Não havia espaço para a lentidão, não havia tolerância para o vazio. Mas aqui está o detalhe cruel. Mesmo que você não trabalhe numa fábrica, mesmo que seja o seu próprio chefe, mesmo que você tenha total controle da sua agenda, você ainda carrega essa lógica dentro de você. Você internalizou o relógio, você se tornou o próprio capataz. Pensa nas palavras que nós usamos. Nós perdemos tempo, nós ganhamos tempo, nós investimos tempo, como se o tempo fosse uma moeda, um recurso a ser gerenciado. E quando você trata o tempo como recurso, você transforma a sua vida numa planilha de Excel. Cada momento precisa justificar sua existência.
É por isso que você sente culpa quando você está deitado no sofá sem fazer nada. É por isso que até o lazer precisa ser produtivo. Você não assiste uma série, você maratona ela para terminar logo. Você não passeia, você se exercita para queimar calorias. Você não descansa, você se recarrega para voltar ao trabalho. Até seus momentos de pausa servem à aceleração. E tem mais, a pressa não afeta apenas como você usa o tempo, ela afeta como você se relaciona com o presente. Quando você está sempre com pressa, você está sempre em outro lugar. Você está no almoço pensando na reunião da tarde, está na reunião pensando no jantar, e no jantar pensando no que precisa fazer amanhã. Você nunca está onde está. Você é um fantasma habitando sua própria vida. E talvez você esteja pensando, mas eu preciso me planejar, preciso pensar no futuro. Sim, precisa, mas há uma diferença enorme entre planejar e estar perpetualmente ausente. E é essa diferença que precisamos explorar agora, porque ela revela algo sobre a natureza do tempo que a maioria das pessoas nunca parou sequer para se considerar. Heidegger, um filósofo alemão do século XX, tinha uma obsessão em entender o que significa existir. E para ele existir era fundamentalmente uma relação com o tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo vivido, experimentado, sentido. Ele cunhou o termo ser para a morte. Soa mórbido, eu sei, mas a ideia é profunda. Segundo Heidegger, o que diferencia a existência humana de qualquer outra coisa no universo é que nós sabemos que vamos morrer. E esse saber não é apenas uma informação que guardamos na gaveta, ela estrutura toda a nossa experiência de vida. Você tem pressa porque sabe que vai morrer, simples assim. Não de forma consciente, talvez. Você provavelmente não acorda pensando, vou morrer um dia, melhor eu correr. Mas essa consciência da finitude está lá, operando nos bastidores, criando uma urgência existencial. O problema é que a sociedade moderna pegou essa urgência natural, essa consciência de que o tempo é limitado e transformou em uma ansiedade produtiva. Em vez de te levar a uma reflexão sobre o que realmente importa, a finitude te empurra para uma corrida insana de acumulação. Acumular experiência, conquista, prazer, conhecimento, como se quantidade pudesse compensar qualidade, como se fazer muito pudesse substituir viver bem. E aqui que a gente entra num paradoxo cruel. Quanto mais você corre para aproveitar a vida, menos você a vive de fato. Quanto mais experiências você acumula, menos você absorve cada uma delas. Você vai a 10 lugares em uma viagem e não está presente em nenhum deles. Você conhece 100 pessoas e não se conecta com ninguém. Você lê 50 livros por ano e não se transforma com nenhum. A pressa se torna um obstáculo para aquilo que ela prometia te dar, uma vida plena. Mas outro aspecto que Heidegger explorava e que é ainda mais perturbador é a ideia de decadência. Para ele, a maior parte das pessoas vive no modo que ele chamava de falatório, uma existência superficial, guiada pelo que se faz, pelo que se deve fazer e pelo que se espera de você. Se trabalha 40 horas por semana, se tem fins de semana de lazer, se tira férias uma vez por ano, se compra uma casa, se constrói uma carreira, se vive assim, era sempre o ser isso, ser aquilo. E a pressa é o mecanismo que te impede de questionar esse ser, porque quando você está ocupado demais, quando está sempre correndo de uma coisa para outra, você não tem tempo para perguntar, mas eu realmente quero isso? Você apenas faz, você cumpre, você segue o fluxo. A pressa é nesse sentido uma forma de fuga, uma fuga de você mesmo, uma fuga da pergunta mais assustadora que existe: o que realmente quero fazer com o tempo que me resta? Talvez seja por isso que tantas pessoas entram em crises na meia-idade, ou depois de uma perda grande, ou durante uma doença, porque de repente o tempo para, e quando o tempo para, você se vê obrigado a olhar para a sua vida, e muitas vezes o que você vê é uma série de anos vividos no automático, vividos no si, sem nunca ter parado para escolher de verdade. Tem um conceito budista que dialoga perfeitamente com isso, a ideia de que o sofrimento vem do apego, e nós estamos apegados ao futuro. Vivemos agarrado à próxima coisa, ao próximo objetivo, à próxima conquista. E esse apego nos rouba o único
tempo que realmente existe, que é o agora. Mas o agora é insuportável, porque o agora é vazio. Não tem promessa, não tem garantia, não tem narrativa. O agora é apenas o que é, e isso assusta, porque significa que você não tem onde se esconder, não tem como fugir de si mesmo. Então você vai voltar a correr, você enche a agenda, você cria projetos, você se mantém ocupado, porque ocupado é seguro, ocupado tem direção, ocupado significa que você não precisa enfrentar o vazio. E aqui que a pressa revela sua verdadeira face. Ela não é sobre fazer mais, ela é sobre sentir menos, ela é um anestésico existencial. Mas se a pressa é uma fuga, então a pergunta óbvia é: do que exatamente estamos fugindo? E mais importante ainda, o que aconteceria se a gente parasse? Essas são perguntas que tocam no coração da nossa condição moderna. E é sobre isso que vamos falar agora, porque tem a ver com algo que perdemos sem perceber. Os gregos antigos tinham uma palavra, skolé. Dela vem a nossa palavra escola. E sabe o que escolé significava? Ócio. Não preguiça, não procrastinação, mas ócio no sentido de tempo livre para contemplação, para pensamento, para filosofia. Para os gregos, o ócio era a forma mais nobre de existência. Era no ócio que você se tornava plenamente humano. Era no ócio que você filosofava, criava, pensava sobre a vida. O trabalho era apenas necessário para sustentar o ócio e não o contrário. Agora pensa no nosso mundo, nós invertemos completamente essa lógica. O ócio se tornou suspeito. Quem está parado está desperdiçando, quem não está produzindo está atrasando. Até crianças têm agenda lotada. Inglês, futebol, música, reforço escolar. Não há espaço para tédio, não há permissão para o vazio. Joseph Pieper, filósofo alemão do século XX, escreveu um livro inteiro sobre isso. Lazer, fundamento da cultura. Nele, Pieper argumenta que a perda do ócio representa a perda da nossa capacidade de contemplação. E sem contemplação não há cultura, não há arte, não há filosofia, só há funcionalidade. Nós nos tornamos máquinas eficientes, mas deixamos de ser seres humanos completos. E o que significa contemplação? Significa olhar para algo sem querer usá-lo. Olhar para o pôr do sol, não para tirar uma foto, mas só para ver. Sentar no café, não para resolver problemas, mas só para estar lá. Ter uma conversa, não para fazer network, mas realmente para se conectar com pessoas. A contemplação é radicalmente improdutiva. E é exatamente por isso que ela é revolucionária. Porque no mundo que mede tudo pela produtividade, a contemplação é um ato de resistência. É dizer, eu existo além da minha utilidade. Mas nós perdemos isso. E com isso perdemos algo essencial sobre nós mesmos. Pensa quantas vezes você tá numa fila ou esperando alguém e imediatamente pega o celular. Você não aguenta ficar sozinho com seus pensamentos por 30 segundos. Você precisa preencher cada vazio com informação, com estímulo, com alguma coisa. Blaise Pascal já dizia: toda infelicidade dos homens provém de uma única causa: não saberem ficar quietos no quarto. Ele escreveu isso muito antes dos smartphones, muito antes da internet. Mesmo assim, já identificava o problema. Nós fugimos de nós mesmos. A pressa é a fuga em movimento. E o celular, as redes sociais, a conectividade constante, tudo isso apenas intensificou algo que já estava lá. A incapacidade de estar presente, de estar em silêncio, de estar consigo mesmo. Você sabe qual é o momento que mais revela isso? À noite. Aquele momento antes de dormir. Você está deitado no escuro e de repente os pensamentos vêm. As preocupações, as angústias, as perguntas sem respostas. É insuportável. Então você pega o celular, você rola o feed. Você assiste alguma coisa, qualquer coisa para não ficar sozinho com você. Mas é exatamente neste momento de silêncio, neste momento de vazio, que algo importante poderia acontecer. É aí que as perguntas verdadeiras emergem. É aí que você poderia se encontrar, mas você não deixa. Porque encontrar a si mesmo pode significar descobrir que você não gosta do que vê, pode significar ter que mudar, e mudar é assustador. Então você continua correndo, continua ocupado, continua com pressa. E tem outra coisa, o ócio não é apenas sobre parar, é sobre permitir que coisas aconteçam em você sem controle. É sobre deixar pensamentos surgirem sem direcioná-los. É sobre criatividades, insights, conexões que só aparecem quando você não está se esforçando. Todos os grandes pensadores, artistas, cientistas falam sobre isso. As melhores ideias não vêm quando você está tentando ter ideias. Elas vêm num banho, numa caminhada, num momento de distração. Vêm quando você para de controlar e permite que a mente vagueie. Mas nós matamos esses momentos.
Nós enchemos cada segundo com algo e depois reclamamos que não temos criatividade, que não temos ideias, que estamos travados. O ócio não é um luxo, é uma necessidade existencial. É onde você se reencontra, é onde você processa, é onde você finalmente existe sem função, sem papel, sem máscara. Mas se o ócio é tão importante, por que é tão difícil praticá-lo? Porque mesmo quando tentamos parar algo dentro de nós, sabota a tentativa. A resposta está numa característica muito específica do mundo em que vivemos. E é sobre ela que precisamos falar. Vivemos num sistema que não quer apenas o seu trabalho, ele quer você, sua atenção, sua energia, suas emoções, seus sonhos. O capitalismo moderno não se contenta mais em explorar apenas o corpo, ele colonizou a mente. Byung-Chul Han, um filósofo coreano-alemão contemporâneo, chama isso de sociedade do cansaço. Para ele, saímos de uma sociedade disciplinar onde você era controlado por regras externas, chefes, instituições, para uma sociedade do desempenho, onde você se autoexplora voluntariamente. Você não tem mais um patrão gritando. Você tem uma voz interior dizendo que precisa fazer mais, ser mais, produzir mais. E essa voz é muito mais eficiente do que qualquer chefe, porque ela nunca desliga. Ela está lá quando você acorda, quando você almoça, quando você tenta dormir. O nome disso? Autoexploração voluntária. E a pressa é o sintoma perfeito dessa dinâmica. Você está sempre com pressa porque você é simultaneamente patrão e empregado de si mesmo. E você é um patrão cruel, mais cruel do que qualquer outro, porque você não tem um horário comercial, não tem fim de semana, não tem direitos trabalhistas internos. Pensa nas palavras que usamos para falar de produtividade. Otimizar, maximizar, escalar, são palavras de máquina, não de ser humano, mas nós aplicamos a nós mesmos sem perceber. Nós nos tratamos como recursos a serem otimizados. E a tecnologia piorou tudo, porque antes, quando você saía do trabalho, você saía fisicamente. A fábrica ficava para trás, o escritório ficava para trás. Agora você carrega o trabalho no bolso. O e-mail está sempre ali. A mensagem do chefe no WhatsApp pode chegar a qualquer hora. Você nunca está realmente fora do trabalho. E mesmo quando você está de férias, você tira a foto para o Instagram, você transforma até o descanso em trabalho emocional, porque você precisa mostrar que está aproveitando, que está vivendo bem, que está fazendo valer a pena. Nada é genuíno, tudo é performático. Han fala sobre a sociedade da transparência. Tudo precisa ser revisível, compartilhável, quantificável. Você não vive experiências, você as documenta. Você não sente emoções, você as performa para uma audiência invisível. E isso é exaustivo, porque você não pode nunca relaxar, você está sempre online, sempre em cena. E tem um aspecto econômico disso tudo. A indústria inteira se construiu em cima de sua pressa. Aplicativos de entrega te prometem comida em 10 minutos. Serviços de streaming lançam temporadas inteiras para você maratonar. Notícias chegam em tempo real. Tudo é imediato, instantâneo, urgente. E quando tudo é urgente, nada é importante. Você desenvolve uma relação com o tempo, o que é puramente transacional. Você quer resultados agora, você quer respostas imediatas. Você não tem paciência para os processos lentos, para amadurecimentos, para coisas que levam tempo. E isso afeta tudo. Seus relacionamentos se tornam superficiais porque você não tem paciência para conhecer alguém de verdade. Você não quer conexão, você quer conexão instantânea. Seu aprendizado se torna raso porque você quer hacks, resumos, fórmulas, não o esforço lento de realmente entender algo. Até sua relação com você mesmo se torna transacional. Você quer se consertar rápido, quer melhorar com 3 passos, quer evoluir assistindo um vídeo de 10 minutos. Mas seres humanos não funcionam assim. Seres humanos são lentos. Amadurecer é lento. Processar traumas é lento. Construir sabedoria é lento. E nós perdemos a capacidade de respeitar essa lentidão. Tem uma frase do Milan Kundera que sempre me impacta. A velocidade é a forma de êxtase que a revolução técnica deu de presente ao homem. Ou seja, a pressa não é apenas um efeito colateral do progresso, ela é o próprio objetivo, porque na velocidade você se esquece, você se aliena, você deixa de questionar. E um sistema que se alimenta de sua alienação não quer que você desacelere. Ele precisa que você continue correndo, porque se você parar, se você realmente olhar para a sua vida, você pode decidir mudar. E a mudança não é conveniente para quem lucra com seu funcionamento automático. Então eles te vendem soluções, te vendem meditações de 3
10 minutos. Te vendem mindfulness corporativo. Te vendem autocuidado que você pode comprar. Tudo para que você continue produtivo, apenas um pouco menos estressado, mas nunca questionando. Porque a verdadeira saída da pressa não é gerenciar melhor o seu tempo, é questionar por que você vive assim. É perguntar a quem serve essa aceleração toda, é investigar se você está vivendo a sua vida ou performando uma vida para outros. E essas perguntas são perigosas, porque podem te levar a conclusões inconvenientes. Mas então o que a gente faz? Se a pressa está tão entranhada em tudo, no sistema econômico, na tecnologia, na cultura, até em nós mesmos, ainda há uma saída? Ou estamos condenados a essa existência acelerada até o fim? E o que vem agora não são respostas fáceis, mas são caminhos possíveis. A verdade inconveniente é que não existe uma solução simples para essa pressa. Não há 3 passos, não há técnica milagrosa, não há aplicativo que vá salvar você, porque a pressa não é um problema técnico, é um problema existencial, e problemas existenciais não se resolvem, eles se enfrentam. Então vamos ser honestos, você vai continuar sentindo pressa, vai continuar tendo dias onde parece que o tempo é insuficiente, vai continuar sendo puxado pelas demandas, pelas expectativas, pela velocidade do mundo, e isso não vai desaparecer. Mas o que pode mudar é a sua relação com isso. O que pode mudar é como você habita o tempo. Simone Weil, filósofa francesa do século XX, tem uma ideia linda sobre a atenção. Para ela, a atenção verdadeira é uma forma de amor. É dar algo ou alguém a totalidade de sua presença, sem divisão, sem distrações, sem pressa. E a atenção não se força. Não é uma técnica. É uma escolha que você faz repetidamente todos os dias, em cada pequeno momento. É escolher estar onde você está. É escolher ver o que está na sua frente. É escolher ouvir a pessoa que está falando com você sem já estar pensando na resposta. Parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque a atenção requer renúncia. Requer que você renuncie todas as outras coisas que você poderia estar fazendo naquele momento. E a renúncia é dolorosa, porque sempre há algo que você está deixando de fazer, de ver, de conseguir. Mas exatamente essa renúncia que cria significado. Quando você escolhe dar atenção total a algo, você está dizendo: isso aqui agora importa mais do que todo o resto. E essa escolha que transforma o tempo em vida vivida. Pensa numa conversa, você pode estar numa mesa com alguém e ao mesmo tempo estar checando mensagens, pensando no trabalho, olhando para o celular. Você está lá, mas não está. E depois você vai embora e não lembra de nada. A conversa aconteceu, mas você não estava presente. Ou você pode escolher estar totalmente ali, ouvir de verdade, ver a pessoa, perceber as nuances. E aí, mesmo que seja meia hora, aquelas meia hora se torna real. Ela fica em você, ela importa. A diferença não está na quantidade de tempo, está na qualidade da presença. E isso vale para tudo, para o trabalho, para o lazer, para o descanso. A questão não é fazer menos coisas, é fazer cada coisa completamente. É parar de viver simultaneamente em 5 lugares diferentes e aprender a viver em um só, o aqui e agora. Mas tem um problema, a presença ela expõe você. Porque quando você está realmente presente, você sente mais. Você sente tristeza quando ela vem, você sente ansiedade quando ela aparece, você não pode mais se distrair dela, você tem que atravessá-la. E a maioria de nós prefere a pressa justamente porque ela nos protege de sentir mais. É mais fácil estar ocupado que estar triste. É mais fácil correr que chorar. Mas aqui está a verdade dura. Você pode evitar a dor, mas não pode evitar o custo de evitá-la. E o custo de evitar sentir é deixar de viver. É transformar sua existência numa série de movimentos automáticos de dias que se repetem sem nunca se tocarem. Então talvez a primeira tarefa não seja desacelerar, seja permitir sentir o que você está sentindo. Seja olhar para a pressa e perguntar: o que você está protegendo em mim? Do que estou fugindo? E talvez a resposta seja o vazio, da solidão, da insignificância, do medo de que, se você parar, vai descobrir que não sabe quem é, que não sabe o que quer, que construiu uma vida inteira em cima de expectativas que nunca foram suas. Essas descobertas são dolorosas, mas necessárias, porque só quando você encontra o vazio é que pode começar a preenchê-lo com algo verdadeiro. Só quando você reconhece a solidão é que pode buscar conexões reais. Só quando você enfrenta a insignificância é que pode criar o seu próprio significado. E criar significado não é uma tarefa grandiosa. Não precisa ser um propósito cósmico. Pode ser pequeno. Pode ser fazer uma refeição com atenção.
pode ser ter uma conversa sem pressa, pode ser caminhar sem qualquer destino, pode ser ficar deitado ouvindo a chuva sem qualquer tipo de culpa. São esses pequenos atos de presença que, somados, constroem uma vida que vale a pena ser chamada de sua. Agamben fala sobre profanação, recuperar para o uso comum aquilo que foi capturado pelo sagrado, pelo institucional, pelo capitalismo. E talvez seja isso que precisamos fazer com o tempo. Profaná-lo, tirá-lo do domínio da produtividade e devolvê-lo para a vida. Usar o tempo não para produzir, mas para existir. Não para conquistar, mas para ser. Não para provar nada, mas para simplesmente estar vivo quando ainda é possível. Mas isso nos leva a uma questão final, talvez a mais importante de todas. Se conseguirmos de fato desacelerar, se aprendermos a habitar o tempo de verdade, o que vamos encontrar e principalmente estamos preparados por que virá? Tem uma cena do filme Clube da Luta que sempre volta na minha cabeça. O protagonista diz: nós crescemos com a televisão que nos fez acreditar que um dia seremos milionários, deuses do cinema ou astros do rock, mas não seremos, e estamos começando a perceber isso, e estamos muito irritados. Essa irritação, essa raiva difusa que tantos de nós sentimos, vem parte disso, da promessa quebrada. Prometeram que se trabalhássemos duro, se fôssemos produtivos, se aproveitássemos cada minuto, chegaríamos a algum lugar especial, seríamos alguém importante, nossa vida teria um significado, mas aí você trabalha, corre, produz e chega aos 30, 40, 50 anos e percebe: você não é especial. Sua vida não é uma narrativa épica. Você é apenas mais um ser humano comum, vivendo uma vida comum, lidando com problemas comuns. E isso é insuportável, porque nos ensinaram que o comum é fracasso, que o ordinário é desperdício, que se sua vida não é extraordinária, você falhou. Então você acelera mais, tenta mais, corre mais. Talvez se você fizer uma coisa, alcançar mais um objetivo, finalmente vai sentir que chegou. Finalmente vai se sentir completo, mas nunca se sente, porque a incompletude não está na falta de conquistas, está na própria condição humana. Você é um ser finito, limitado, mortal, procurando significado num universo que não oferece garantias e não há pressa que resolva isso. Então talvez a verdadeira desaceleração comece quando você aceita a mediocridade da existência. Não a mediocridade como inferioridade, mas como normalidade, como um fato simples e profundo de que você é humano. E ser humano é ser limitado, falho, incompleto, e tá tudo bem. Nietzsche falava sobre isso, amor fati, amor pelo destino, não resignação passiva, mas aceitação ativa, abraçar sua vida como ela é, com tudo que ela tem de banal, de frustrante, de imperfeito, e a partir dessa aceitação viver, porque enquanto você estiver correndo atrás de uma versão idealizada de sua vida, você não está vivendo a vida real, você está vivendo uma fantasia, e fantasias não satisfazem porque você nunca as alcança completamente. Mas quando você aceita que sua vida é essa vida comum, os seus dias normais, suas pequenas alegrias, suas frustrações bobas, seus problemas cotidianos, aí você pode começar a habitá-la de verdade. E talvez descubra que o comum tem a própria profundidade, que um café da manhã pode ser sagrado, que uma conversa sem importância pode ser preciosa, que um dia sem acontecimentos pode ser pleno. Mas para chegar aí, você precisa atravessar o silêncio. E o silêncio assusta, porque no silêncio não há distrações, não há onde se esconder, é com você mesmo. E talvez você descubra que não se conhece, que passou tanto tempo performando que esqueceu quem está por baixo da performance. Thomas Merton passou a vida explorando o silêncio. Ele dizia que a solidão não é a ausência de pessoas, é a presença de si mesmo. E a maioria de nós foge da própria companhia, porque nos julgamos demais, nos criticamos demais, não nos achamos interessantes o suficiente. Então, enchemos o silêncio com ruído, com música, com podcasts, com vídeos, com qualquer coisa. Mas o que aconteceria se você não enchesse? Você simplesmente ficasse. Provavelmente tédio, ansiedade, inquietação. E é exatamente por isso que vale a pena. Porque do outro lado do tédio, se você aguentar, há algo, uma calmaria, uma aceitação, um tipo de paz que não depende de nada externo. Os estoicos chamavam isso de astraxia, tranquilidade da alma. Não a ausência de problemas, mas a ausência de perturbação diante dos problemas. É quando você para de resistir ao que é, para de brigar com a realidade e aceita que há coisas que você não controla e foca no que você controla. Sua percepção, sua resposta, sua presença. E curiosamente, quando você para de tentar controlar tudo, as coisas fluem melhor. Não porque você ganha algum poder mágico, mas porque você para de criar resistência. Você para de lutar contra o rio e aprende a nadar
com a correnteza. Mas isso exige coragem tremenda, porque significa soltar, significa confiar, significa aceitar que você não tem todas as respostas, que você não vai resolver todos os problemas, que a vida vai ter buracos, incompletudes, mistérios que nunca vão se resolver e tudo bem. Rick, poeta austríaco, escreveu uma carta. Tenha paciência com tudo que não está resolvido em seu coração e tente amar as próprias perguntas. Não busque agora as respostas que não lhe podem ser dadas porque você não deveria ser capaz de vivê-las. E trata-se precisamente de viver tudo. Viva agora as perguntas. Viver as perguntas, não resolvê-las, apenas habitá-las com honestidade. Essa é uma sabedoria que a pressa nos rouba. Porque na pressa você quer respostas rápidas, soluções imediatas, certezas confortáveis. Mas a vida não oferece isso. A vida oferece ambiguidade, complexidade, paradoxo. E aprender a viver com isso sem desespero, sem negação, é uma forma de maturidade. E talvez seja exatamente aqui que precisamos chegar. Não em respostas, mas em uma forma diferente de estar vivo. Uma forma que não precisa de pressa para se justificar. Mas o que isso significa na prática? Como isso se traduz no dia a dia de uma vida real cheia de contas, responsabilidades e demandas? É sobre isso que eu quero falar agora, nos momentos finais. Então chegamos aqui, ao final. E talvez você esteja esperando que eu diga. E é por isso que você precisa parar tudo e viver o momento. Ou, a partir de hoje, desacelere. Ou alguma frase de efeito que você possa transformar num post motivacional. Mas eu não vou fazer isso, porque seria desonesto. A verdade é que amanhã você vai acordar e a pressa vai estar lá. Você vai ter coisa para fazer, pessoas para atender, prazos para cumprir. A estrutura que gera a pressa não vai desaparecer porque você assiste um vídeo filosófico. Mas talvez algo pequeno possa mudar. Não na estrutura, mas em você. Talvez você comece a perceber a pressa quando ela chega. Não para eliminá-la, mas para reconhecê-la, para nomeá-la. Aqui está você de novo, a pressa. E nesse reconhecimento já há uma pequena distância, já há um pouco menos de identificação total. Porque a maior parte do tempo nós sentimos pressa. Nós somos a pressa. Ela nos possui completamente. Mas quando você consegue vê-la, mesmo que por um segundo, você não é mais totalmente ela. Há um observador. E esse observador é livre. Essa liberdade não muda as circunstâncias, mas muda como você as habita. E isso é muito. Tem uma parábola zen que eu gosto muito. O monge está sendo perseguido por um tigre. Ele corre e cai de um penhasco, mas consegue se agarrar num galho. Olha para cima, o tigre. Olha para baixo, outro tigre. E aí ele vê um morango silvestre crescendo na lateral do penhasco. Ele pega um morango e come. Como é doce, pensa. A maioria de nós olharia essa história e pensaria que o monge está em negação. Mas não é sobre isso. É sobre a capacidade de estar presente, mesmo no meio do terror. Mesmo sabendo que vai morrer, ele pode experimentar a doçura do morango. Ele não finge que os tigres não existem, mas também não deixa que eles roubem o morango. Sua vida é assim. Tem tigres, sempre vai ter. Mas também tem morangos e você pode escolher, mesmo com os tigres, experimentar a doçura. Isso não é otimismo barato, é realismo profundo. E talvez o maior insight seja esse: a pressa não é o problema. O problema é acreditar que depois da pressa vem a paz, que depois de resolver tudo você finalmente vai descansar, que depois de conquistar o suficiente você vai finalmente viver. Mas não há depois, só há agora. E agora sempre tem pressa, sempre tem problemas, sempre tem incompletude. Então talvez a pergunta não seja como eu elimino a pressa, mas como eu vivo bem mesmo com ela. Como eu encontro os morangos mesmo com os tigres. E a resposta não é técnica, é atenção, é presença, é aceitar que sua vida nunca vai ser perfeita, nunca vai ser resolvida, nunca vai ser completa e mesmo assim, ou exatamente por isso, ela pode ser vivida. Cada momento é tudo que você tem. Não como frase motivacional, mas como fato brutal. Você não tem passado, ele já foi. Você não tem futuro, ele ainda não é. Você tem agora, só agora, sempre agora. E você pode viver esse agora correndo dele, ou pode viver nele. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que sempre funciona, não vou prometer que você vai ser feliz, porque felicidade talvez seja a métrica errada. Talvez o que você possa alcançar seja algo mais profundo que a felicidade, a autenticidade. Viver autenticamente significa viver sabendo que vai morrer, sabendo que nada é permanente, sabendo que você vai falhar, vai se decepcionar, vai ser decepcionado e escolher viver mesmo assim. Não apesar disso, mas com isso. É viver sem esperar que a vida seja outra coisa que não a vida.
com a sua beleza banal, seu sofrimento ordinário, suas alegrias pequenas, sua mortalidade inevitável. E talvez no final, a única vitória possível sobre a pressa seja essa: parar de correr dela, parar de tentar escapar da condição humana e simplesmente habitá-la com toda a sua dificuldade e com toda a sua estranheza, porque você não vai resolver o mistério da existência, você não vai eliminar a angústia, você não vai conquistar a imortalidade, mas você pode ter morangos doces no meio do penhasco. E talvez, só talvez, isso seja o suficiente.